Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Juízes 13, no versículo 6, que vai dizer assim: Então a mulher foi contar tudo ao seu marido, que um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará, dará à luz a um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia de sua morte. Até aqui. Aqui nós vamos falando de quem? Sansão. A mãe de Sansão foi visitada pelo anjo. E o anjo orientou que ela ia engravidar, que ela teria um filho, um varão. Só que esse varão seria nazireu de Deus, ele seria separado para Deus. E ela não poderia beber bebida forte, ela não poderia beber vinho e nem comer nada impuro. E ela obedeceu. E nós vemos adiante que o marido dela, quando ficou sabendo, orou ao Senhor e pediu para que o Senhor mandasse o mesmo homem para falar com ele, para testificar com ele aquilo que o Senhor já tinha falado com ela. E o Senhor orientou como deveria criar essa criança. E nós vemos que Sansão, ele cresceu seguindo as orientações que foi passado aos seus pais. Mas quando ele se deu uma determinada idade, Sansão ele começou a fugir daquilo que era o propósito do Senhor. Sansão, ele foi separado para ser juiz numa terra que estava totalmente destruída, que estava à mercê dos inimigos de Deus. Mas o Senhor teve misericórdia do povo e levantou Sansão. Sansão, se ele tivesse seguido tudo aquilo que ele foi orientado, que ele foi ensinado desde criança, o propósito do Senhor teria sido maravilhoso na vida dele. É que nem nós hoje. O Senhor, ele nos orienta a nos separar, a nos sentar na mesa dos escarnecedores, não roubar, não mentir, não furtar, não levantar falso testemunho, não nos prostituir. E nós fazemos tudo o que é o contrário àquilo que o Senhor ordena. E nós pensamos que fica tudo de boa. Tá encoberto mesmo, só eu sei. E nós acabamos esquecendo que nós temos um Deus que vê tudo, que sabe tudo. Nada que está encoberto, nada fica. Ele traz a luz no determinado tempo. Ele expõe a nossa vergonha. Não adianta nós querermos brincar de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor e fazendo coisas erradas. Nós temos exemplo de Sansão. Sansão, ele se deixou se corromper. Ele fez aliança com o povo que o Senhor não queria. Sansão, ele era o nazireu de Deus. Ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia tocar em coisas mortas. Ele não poderia beber bebida forte. Ele brigou com o urso, ele matou o urso. Quando ele pediu para os pais para ir lá conversar com o povo, porque ele estava apaixonado pela Dalila, ele deixou que a paixão o fascinasse.
E ele estava pelo caminho. Ele lembrou que ele tinha mandado um urso ali. E ele foi lá ver o que tinha acontecido com o urso. Quando ele chegou lá, ele achou um favo de mel atraente, fascinante. E ele deixou-se fascinar por aquilo, ele tocou, ele comeu, ele deu para os seus pais. Ele abriu a porta para o pecado mais uma vez. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia da vida de Sansão. Como o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor? Nós caímos. Nós fazemos tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia, Ele nos dá mais uma chance. E sempre nós colocamos o quê? O pé na jaca todas as vezes. Chega de colocar o pé na jaca, mas vamos nos posicionar como homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Conhecer o Deus que nós servimos, aleluias. Ter experiências com Ele como a gente nunca teve, aleluias. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós não somos enganados por nada. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nada nos engana. Nós vimos aí que se levantou um profeta mirim. Pessoas pagaram milhões e milhões para poder ver, ouvir um profeta mirim. Sendo que você poderia entrar no seu quarto, ler a sua palavra, colocar a cara no pó e falar com teu Deus, ele ia falar contigo. Mas hoje nós estamos o quê? Tão soltos, que qualquer vento nos leva, nos impulsiona, e nós acreditamos que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha nos perdoar por estar buscando outros interesses a não ser a presença dEle, a conhecer outras pessoas, outros movimentos que não seja o movimento do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu começo a ler a palavra e colocar ela em prática na minha vida. Não tem como eu viver milagres. Não tem como eu ser liberta, não tem como eu viver o avivamento se eu não buscar a presença do Senhor, se eu não ler a palavra, se eu não colocar a cara no pó, se eu não jejuar, não tem como. Muitas das vezes nós vamos para a igreja e nós não levamos a Bíblia. Nós acompanhamos no telão, porque já a praticidade, a tecnologia já está dentro da igreja. Então você acompanha ali pelo telão. Você não tem mais o prazer de carregar a Santa Escritura. Você não tem o prazer de folhear. Quando o pastor está lendo, o irmão está lendo a palavra, você está ali acompanhando para você ver se realmente é aquilo, mas na tua palavra. Mas não. Nós deixamos nos levar, infelizmente, por ventos que nos leva para longe da presença do Senhor. E assim é tão triste que todo mundo pagou, todo mundo entrou no oba-oba do profeta mirim. Agora todos estão falando mal, todos estão apontando o dedo, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas e venha nos perdoar. Em vez de nós ficarmos aí apontando o dedo, julgando, fazendo chacota, vamos orar pela vida dele, pela família dele, e orar pelas nossas vidas para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, e que nós vamos entender que nós não temos que brincar com o Senhor, porque nós temos um Deus ciumento, um Deus zeloso. Ele tarda em irar, mas quando ele ira, misericórdia. Então nós temos que colocar a nossa barba de molho, como eu costumo dizer, todos nós temos telhados de vidro. Nós não somos pessoas sem pecados, não, porque nós estamos da igreja, não, nós somos pecadores sim. Só que nós precisamos
Está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Como? Através da palavra, através da oração, através do jejum. Quanto tempo faz que você não lê a palavra? Quanto tempo faz que você não se joga na presença do Senhor, fala com Ele, sem ter interesse? Quanto tempo faz que você jejua com o propósito só de conhecer a Ele, sem pedir nada em troca, falar: Senhor, eu tô aqui nesse propósito de jejum, porque eu preciso mais de Ti, eu preciso Te conhecer, Senhor, que o Senhor venha estar comigo onde quer que eu for. Se eu estiver dentro do carro, que o Senhor esteja comigo. Se eu estiver na mesa almoçando, que o Senhor almoce comigo. Se eu estiver tomando banho, que o Senhor fale comigo debaixo do chuveiro, Senhor. Que eu possa sentir a Tua doce presença. Que o Senhor venha me transformar de dentro para fora. Senhor, eu não aceito mais ser o mesmo. Mas não, nós nos acomodamos no oba-oba. E depois nós ficamos fazendo chacota. Nós precisamos voltar aos primórdios. Nós precisamos voltar ao temor a Deus. Aonde está o temor a Deus? O temor à santa palavra? O temor de estar em oração, em consagração. Faz tempo que a gente não vê mais as irmãs do círculo de oração se reuniu para orar. Quando se reúne, muitas das vezes é para falar mal da vida alheia. Mas colocar a cara no pó, orar, buscar a presença do Senhor, isso está sendo tão difícil. E nós precisamos estar cheios da presença do Senhor, porque os dias são maus. Quando Jesus esteve na terra, ele andou com todos os tipos de pessoa. Mas ele sabia o propósito porque ele estava aqui. Ele sabia que ele veio para salvar a humanidade. E ele foi obediente, sabendo que ele ia morrer a pior morte que o ser humano pôde ter, foi a de Jesus. Ele foi chicoteado. Ele foi humilhado. Furaram o seu lado com uma lança. Ele foi preso. Pregaram ele numa cruz. Como ladrão, como malfeitor. E o único pecado de Jesus, ou o único erro de Jesus, podemos dizer assim, foi nos salvar. Sabendo que nós não valemos nada, nós somos ingratos, temos um coração corrupto. Qualquer coisa nos fascina, qualquer coisa nos tira do centro, daquilo que é o propósito do Senhor. Mas mesmo assim, por amor a mim e a ti, ele foi crucificado naquela cruz do Calvário, ele se fez maldito, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Muitas das vezes, nós buscamos a presença do Senhor dentro de uma igreja, não é a presença dele, nós queremos o quê? Os bens que ele pode nos dar, porque hoje em dia tá aí, a igreja da porta larga, venha como tá, fica como tá, porque o Senhor vai te abençoar. Isso é mentira. Nós temos que ir como estamos e deixar que o Espírito de Deus comece a nos transformar de dentro para fora. Como isso vai acontecer a partir do momento que nós começarmos a ler a palavra de Deus, a partir do momento que nós começarmos a orar, a buscar a presença do Senhor, e o Senhor começa a se revelar a nós, o Espírito Santo começa a nos incomodar de coisas que nós fazíamos, que não agrada a Ele, que entristece o Espírito Santo de Deus. Ele começa a nos incomodar e nós começamos a deixar para lá. Ele começa a tirar a amizade que não faz bem para nós. Ele começa a limpar a casa. Mas para isso acontecer, eu e você, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos conhecer o Deus que nós estamos servindo.
Eu costumo dizer que os povo da treva, eles mais astutos, ele conhece aqueles que ele serve. E eles obedecem passo a passo, risco a risco, o que é proposto. Eu falo isso porque eu fui criada dentro do espiritismo. Até eu me entender por gente, eu fui criada dentro do espiritismo. Eu fui batizada dentro do espiritismo. Então eu falo isso com categoria. Nós que conhecemos ao Senhor, nós temos que ser melhores do que eles. Porque nós servimos um Deus vivo. Um Deus que cura, que liberta, que restaura, que sara. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que nos posicionar. Não adianta nós estarmos na igreja, apenas estarmos na igreja. Nós precisamos verdadeiramente nos abrir para conhecer este Deus maravilhoso. Jó, ele vai falar na sua palavra que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas hoje ele conhece o Deus vivo de com ele andar. É isso que nós precisamos, é conhecer ao Senhor, ter experiências com ele. Para quando chegar o dia mal, você poder olhar e falar assim, não, Senhor, tá difícil. Mas eu continuo, Senhor, me ajuda, me capacita, me fortalece. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, aleluias. A palavra vai dizer, o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Se você não conhece o Deus que você serve, como é que você vai viver as promessas do Senhor? Dentro da Bíblia tem várias promessas. Só vamos viver quando nós começarmos a colocar a palavra em prática nas nossas vidas. Nós temos que ler a palavra, declarar a palavra nas nossas vidas e fazer de tudo para agradar ao Senhor. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver que em nós há algo diferente. Que nós não somos mais um no meio da multidão, não. Que nós somos a diferença no meio da multidão. Que todos possam olhar para nós e enxergar que há algo diferente, que Jesus Cristo reina em nós, que o Espírito Santo de Deus reina nas nossas vidas, aleluias. Não importa onde você mora, não importa a roupa que você veste, porque o Senhor ele não está preocupado com veste, ele não está preocupado onde você mora, mas ele está preocupado com a tua vida. Para onde vai a tua vida? Os dias são maus, a palavra de Deus está se cumprindo. Se a gente não conhece o nosso Deus, o nosso Senhor, nós vamos ser enganados constantemente. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, que Ele venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz dEle e saber que é Ele que está falando conosco. Nós não somos bodes, bode que fica pulando de galho em galho. Nós somos ovelha e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se nós não estamos sabendo ser ovelhas, temos que pedir para que o Espírito nos ensine. Aleluias. Porque é fácil você estar dentro da igreja e sua vida não mudar. Mas é difícil você entrar dentro de uma igreja, conhecer ao Senhor e a sua vida ser transformada passo a passo. Que todos olham para a tua vida e desejam viver aquilo que você está vivendo. Nós temos que ser a diferença para este povo, para esta nação. Os tempos são maus. O fim está chegando, a palavra de Deus está se cumprindo. E nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos cair. Nós vamos morrer espiritualmente. Em vez de a gente ficar fazendo chacota, falando mal de um de outro, vamos orar pelas vidas. Porque a oração transforma, a oração cura, a oração liberta. A oração traz avivamentos, aleluias. E nós precisamos viver o avivamento. Nós precisamos viver experiências com o Senhor, aleluias.
como a gente nunca viveu. A gente precisa ter marca do Evangelho em nós. E eu louvo ao Senhor por ter o privilégio de todas as vezes que as situações não estão favoráveis, eu posso fazer assim, ó, e olhar para minha mão. Aí você fala, o que tem na sua mão, Graça? É apenas uma mão. Para você é apenas uma mão, mas para mim não. Eu tenho marca, eu tenho experiências. Eu tenho na minha mão pó de ouro. E essa foi uma experiência tremenda que eu tive com o Senhor. Eu participei de um culto evangelístico internacional de pastores que veio de fora. Uma igreja pequena. Eu e a minha amiga, a gente foi buscar esse pastor. E no carro a gente estava conversando. E o esposo dela, e ela estava falando, né? E ela falou assim, nossa, Gra, esse pastor que a gente vai buscar, o Senhor usa ele poderosamente, nasce dente de ouro na boca das pessoas. A mão das pessoas mina ouro. E na época eu estava desempregada. Eu não tinha essa experiência com o Senhor, eu estava começando a conhecer a Deus. E eu falei, se nascer um dente de ouro em mim, eu vou arrancar, vou vender e vou resolver a minha vida. Olha que pensamento. E começamos a falar sobre outros assuntos e tal. Pegamos o pastor, voltamos para a igreja, no meio do caminho a gente estava conversando. E o pastor só cacetando nós. E o marido da minha amiga só olhava assim pra gente pelo retrovisor e balançava a cabeça. Chegamos na igreja. O pastor da igreja chamou o pastor para poder estar ministrando. E ele falou, não, deixa o povo adorar mais. A igreja continuou adorando, aquela atmosfera maravilhosa. Aí, quando ele subiu, ele ministrou uma palavra tremenda, poderosa. Aí ele vira e fala assim, sabe por que eu não quis subir? Que eu deixei a igreja adorar? Porque eu estava contemplando 2 anjos do Senhor com uma taça. Um com uma taça de óleo, outro com a taça de pó de ouro. Levante a sua mão e continue adorando ao seu Deus. Fala com teu Deus. E ele levou a igreja à adoração. Ele levou a igreja à intimidade com Deus. Aleluias. E de repente ele vira para a gente falar assim, abre os seus olhos. Olha para a sua mão. A mão da minha amiga vertia óleo. Ele chamou ela na frente e começou a ungir as pessoas com a mão dela. Quando eu fiz assim para minha, cheio de filetinhos de ouro. E até hoje eu tenho. E a minha mão não é uma mão lisinha, não. A minha mão é meia áspera. E eu não trabalho pegando peso, pegando coisas brutas, não. Meu trabalho até que é tranquilo para me ter uma mão assim. Posso passar creme que for. Mas essa mão é a experiência que eu tive com o Senhor. Busque você ter uma experiência com o teu Deus. Para quando as coisas estiverem mal, você poder olhar e lembrar, falar, não, o Senhor é comigo. Não, eu não estou sozinha, eu vou vencer porque o Senhor é comigo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, aleluias. Nós precisamos ter experiências com Deus para que nós possamos ser fortalecidos e não ser enganados por ninguém, porque a palavra diz que vai se levantar vários falsos profetas. E aqueles que não estão verdadeiramente alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, vai pro oba-oba, vai cair, vai morrer espiritualmente. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque Deus, ele continua lá no trono dele sentado, de braços abertos, pronto para nos abençoar. Só que ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Como é que você vai passar de ano se você não estuda?
Como você vai entrar numa empresa boa se você não se qualifica? Para isso acontecer, nós precisamos colocar em prática, buscar conhecimento. E eu costumo dizer que o ladrão pode levar qualquer coisa, menos o conhecimento. Porque se o ladrão te roubar tudo, se você perder tudo, com apenas o seu conhecimento e buscando em Deus, você consegue se levantar. Mas se você não tiver o conhecimento da palavra, como é que você vai se levantar? Porque nós que servimos ao Senhor, nós não somos super-homens nem super-mulher, não. Nós somos falhos, sim, somos pecadores, sim. Se nós tomarmos cuidado, não tivermos firmado na rocha, nós caímos, sim. Porque Satanás, ele apresenta pra gente um prato, leques de pratos maravilhosos. Ele não vai apresentar porcaria. Não, ele vai apresentar coisas boas. E a gente fica tão iludido, crendo que aquilo é verdade, que vai acontecer, que a gente acaba sendo enganados. A gente acaba se frustrando. A gente acaba se revoltando contra Deus que não fez nada. Porque se a gente conhecer a palavra nos liberta. E a palavra não deixa que nós sejamos confundidos nem envergonhados. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós não sejamos enganados. Sansão, ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Tanto é que quando Dalila conseguiu descobrir aonde estava a força dele, ela cortou. E ela gritou: o filisteu vem aí! Ele se levantou achando que o poder ainda estava com ele. Mal sabia ele que o poder já tinha saído dele, que era o poder do Espírito Santo de Deus. E ele não conseguiu fazer nada. Ele foi destruído. Mas quando ele se reuniu, quando os filisteus se reuniu para começar a zombar dele, fizeram uma festa. Ele pediu perdão ao Senhor e pediu para o Senhor, mais uma vez, que o Senhor o abençoasse, que o Senhor restaurasse as forças dele, mais uma vez. E ele pediu para que ele fosse colocado na pilastra do meio do templo. E todo mundo lá rindo, brincando, se divertindo, bebendo, se prostituindo. E ele foi colocado na pilastra do meio do templo, que sustentava o templo. E ele falou: some daqui, sai daqui. E as pessoas que foram fiéis a ele, leal a ele naquele momento, colocou ele, ó, se picou. Ele orou e o Senhor ouviu dos altos céus. E o Senhor deu uma força para ele, que ele acabou com o templo, ele matou todo mundo. Ele matou os filisteus. Porque ele se arrependeu de ter saído da presença do Senhor, mas teve consequência e ele pagou com a consequência. Nós, quando nós saímos da presença, nós desobedecemos, nós vamos pagar a consequência, não adianta. Tudo que se faz aqui, se paga aqui. Tem pessoas que dizem que a gente paga na outra vida. Não, é aqui. Então vamos buscar a face do Senhor, para que os nossos dias sejam dias de bênçãos, dias de vitórias em nome de Jesus, sem olhar para os bens materiais, porque nós não temos nada. Nós somos apenas mordomos do Senhor, porque tudo é dele. Ele está deixando nós administrarmos, porque quando nós morrermos, eu e você, a gente não vai levar nada. A única coisa que vai no caixão é o nosso corpo. E vamos usar roupa que a outra pessoa vai escolher. E muitas das vezes não é roupa nem que a gente gosta. É qualquer trapo. E quando for esmolhado o corpo, vai estar o que lá? Só a nossa carcaça. E as roupas toda comida pelas traças, pelos bichos.
Nós não somos nada nesta terra. Nós não somos nada. Mas Deus, Ele continua sendo Deus. Em cima e embaixo da terra, Ele é Deus. Ele é o único que pode mudar a nossa história, só que nós precisamos nos posicionarmos. Vamos nos posicionar para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, e a nossa não presta. Muitas das vezes nós oramos, nós buscamos os nossos interesses e nada acontece porque é o nosso. Mas nós precisamos ter uma vida com propósito com o Senhor, buscar os interesses do Senhor e estar buscando o reino de Deus. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluias. Nós precisamos voltar ao primor. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar ao evangelho genuíno. Nós precisamos voltar a ser dependente do Senhor em todos os momentos. Buscar a face daquele que pode mudar a história. Buscar a face daquele que pode curar o câncer. Que pode curar, que pode libertar, que pode mudar a história. Aleluias. Nós precisamos voltar à essência do verdadeiro evangelho. Não este evangelho que nós estamos pregando aí hoje, o evangelho de oba-oba, não. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho da palavra, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que restaura, que renova, que transforma, que muda a história. O verdadeiro evangelho, que Jesus morreu por ele. Não é este evangelho que nós estamos apresentando hoje, não. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que neste mês que se inicia, de maio, que nós possamos buscar a face do Senhor, que nós possamos buscar ter mais intimidade com o Senhor, nos consagrar mais, nos separar mais, olhar para Cristo, olhar para o alvo que é Jesus Cristo e não olhar para o irmão. Não ficar fazendo chacota pelo irmão, orar por ele. Porque quando nós oramos por aqueles que necessitam, o céu se abre. As vidas são transformadas, são curadas e são libertas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor não permita que nós caímos no mesmo erro, mas que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito, que aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus Cristo, e que o nome de Deus Todo-Poderoso seja glorificado na minha vida e na tua vida em nome de Jesus. Shalom Adonai. Fique na santa paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Aleluia.